trata de um tema super simples, em 15 minutos. Boa sorte, Catarina. Então, uma boa tarde a todos. Eu fico extremamente honrado de estar aqui, né, na presença de todos. Aprendi muito até agora, né? E a Leica comentou que, geralmente, quando eu faço minhas exposições, eu sou da área de finanças, né? São muitos números. Ela falou, não, advogado não está interessado nisso, né? Então, nós mudamos um pouco. Então, eu vou começar, assim, os 15 minutos, a apresentação, da pergunta que eu fiz para o Dr. Mário. Parabéns pela belíssima apresentação, né? Ele expôs o lado jurídico, né, de Brumadinho, e aí se estende para Mariana, Chernobyl, Sete Quedas em Guaíra, e a gente vai acabar, sem dúvida, aqui na Amazônia, que talvez é o grande tesouro, né, que ainda resta no planeta. Então, por exemplo, qual é a maior a empresa com maior valor na Bolsa de Valores? Hoje a Apple, já foi a Microsoft, né? Hoje a Apple. A Apple investiu em torno aí de 250 bilhões de dólares, né, em investimentos em máquinas, treinamento, etc, etc. Quanto que vale na Bolsa? 1 trilhão de dólares. Então, isso aí é o que a gente chama de capital goodwill, intangível, valor. E também nós ficamos dependentes disso, né? A gente não consegue mais ficar sem, tá? Qual que é a nossa maior empresa brasileira? Essa Marco, a Vale, a Petrobras, né? Quanto que a Petrobras investiu até hoje? Equivalente à Apple, em torno de 240 bilhões de dólares. E quanto que vale na Bolsa? Vale menos, vale uns 200. Ou seja, ela vale menos do que custa. Então, acho que o Dr. Roque comentou, a partir de 2008, os índices econômicos melhoraram no Brasil. Eu acho que em algumas áreas, né, na área pecuária, na área de grãos e tal, mas talvez em 2008 aconteceu um grande evento que abalou o planeta e vai continuar abalando por muito mais. 2008 foi aquela crise nos Estados Unidos, que todos vocês acompanharam, né? Que alguns chamaram de marolinha, né? O crescimento do Brasil, previsto nesses anos para cá, era para ser em torno de 3% do PIB ao ano. Cresceu menos de 1%, é por isso que nós estamos nessa crise. Então, o que aconteceu com essa crise de 2008? Houve uma mudança radical na forma de especulação do mundo financeiro. O PIB do planeta naquela época era em torno de 50 trilhões de dólares. Né? Só em derivativos, títulos paralelos ao mercado de capitais, nós tínhamos 700 trilhões negociando. Então, o nível de especulação era muito. Com a crise de 2008, ninguém falava que os Estados Unidos pudesse quebrar. Hoje, a gente avalia a possibilidade. Então, houve uma mudança na forma das empresas obterem a lucratividade. Né? Ou seja, se a gente pegar na Bolsa hoje, o último levantamento que a gente fez, você pega as maiores empresas na Bolsa de Valores do mundo, o valor dela não é mais capital tangível, como era na década de 60, 70. Né? Antigamente era imóveis, prédio, dinheiro, né, estoque, esse era a maior parte do valor. Hoje, o capital intangível representa 90% do valor da Bolsa. Tá? Então, o que significa isso? Houve uma mudança radical no mundo, talvez a gente não tenha percebido, os países vão enfrentar problemas seríssimos, não só o Brasil, os Estados Unidos também, o Japão, a Europa, né? Por quê? Porque o que vai agregar valor? O conceito de lucro, ele envolve não apenas capital financeiro, mas também capital não financeiro. Por que eu estou falando isso? Assim, para falar, a Leica permitiu, a gente acabou de lançar esse livro aqui no mês passado, mês retrasado, lá na Universidade de São Paulo. Né? Esse livro ele teria 480 páginas em tamanho normal. E a editora custaria R$300. A editora chegou à conclusão que não vende um livro por R$300. Aí ele fez um tamanho grande, que é um pouco mais econômico, e está saindo por R$100.
E como que eles bancaram isso? Eles lançaram simultaneamente uma versão em PDF. Então, ou seja, o que vender no PDF, custeia aqui. Que é a única forma das editoras sobreviverem dessa forma. Contabilidade ambiental, relato integrado e sustentabilidade. Ele trata justamente disso que nós estamos fazendo, né? Então, o livro foi escrito, eu redigi, tem o professor Nelson Carvalho, que foi o presidente do Conselho da Petrobras nesses últimos, desde a Lava Jato até hoje, né? E o meu filho, que é músico. Então, metade do livro é finanças para quem não é da área financeira, são para os nossos colegas que trabalham com desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. E a outra metade é sustentabilidade para as pessoas que trabalham na área financeira. E como ele é músico, ele teve o seguinte papel: olha, eu vou escrever, se você entender, é sinal que a gente conseguiu passar o recado. Tá? E ele criticou cada palavra, cada vírgula, né? A gente trabalhou aqui uns 5 anos nesse livro aqui, né? Então, para evitar, todos esses assuntos estão aqui, tá? Então, assim, ao meu ver, qual que é o grande problema que nós estamos preocupados com o futuro? É a população. Quando eu nasci, a população tinha 3 bilhões de habitantes, a expectativa de vida era 50 anos, né? E você viu como que aumentou bastante. Então, como que a gente vai suportar esse povo consumindo cada vez mais, né? Então, tem a população, entrou no Siri aqui, tá? Há mudanças climáticas que a gente expôs no livro também, tem vários capítulos. Há uns 10 anos era necessário a gente ficar aqui falando de aquecimento global, hoje não precisa. Tá? A Maricari no início nos ajudava, falando do batismo do fogo, né? Foi uma das primeiras, mas hoje o mundo inteiro tem consciência. A temperatura já subiu 0,8 graus, e o problema não é o aumento da temperatura, né? Você vê aqui a variação do dia para a noite aqui é grande. Eu estive no Atacama, no mesmo dia, a temperatura variava de menos 5 graus até 45 graus. Eu não sei qual que era o pior. Tá? Então, o ser humano ele tem capacidade de adaptar. O problema é a Amazônia, ou a biodiversidade, a natureza, uma árvore, que talvez demore séculos para se recuperar e muitas coisas são irreversíveis, né? E acho que o tempo está correndo aqui. A gente colocou no livro, assim, o que precisa fazer para consertar, então, o planeta? Depois eu vou encerrar questionando o que o grupo jurídico poderia fazer, né? Então, na minha opinião, não precisa quebrar a cabeça, porque muitas pessoas já fizeram isso, né? E tem algumas, o que eles chamam de agendas mundiais, né? Então, tudo que precisa fazer já está lá, tá? A principal, ao meu ver, são os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Eu acho que já é consenso dos quase 200 países que são signatários, né? O Brasil também é. Então, tudo que precisa fazer está lá, nesses ODS. Qual que é o número 1? O número 1 é a erradicação da extrema pobreza. Não vou falar de todos aqui, mas a gente fez um levantamento para o livro. Então, por exemplo, 800 milhões de pessoas no mundo não têm água para beber. A primeira vez que eu vim aqui na Amazônia, há uns 10 anos, eu não sabia que o pessoal não tinha água para beber nas comunidades. Falou, mas o maior aquífero está aqui, né? É maior do que o Guarani, mas não tinha água potável, né? 1 bilhão de pessoas não tem o que comer diariamente. Então, são vários traços de extrema pobreza. A ONU tem lá uns indicadores que falam assim, olha, você tem água, mas não tem energia elétrica. Ou tem energia elétrica, mas não tem saneamento básico. Aí nós pegamos todos os traços de extrema pobreza, avaliamos no planeta, ou seja, 60% dos 7,7 bilhões de habitantes tem traços de extrema pobreza. Como aqui a gente acho que todos são comitês, né? Eu imagino que esses que estão passando pelo batismo do fogo, ao meu ver, né? E provavelmente esses serão os que vão remanescer para a civilização paradisíaca, porque o treinamento que eles estão passando é grande, é violento, assim. Então, a outra agenda foi a encíclica papal. Eu faço parte da Fundação Amazônia Sustentável, a sede aqui em Manaus, já tem mais de 10 anos, né? É um trabalho maravilhoso, né? A gente ficaria aqui horas falando.
No domingo a gente vai ter oportunidade de talvez visitar algumas comunidades, né? Então, ou seja, aonde o Estado não consegue estar, a fundação foi criada com esse objetivo. Então, começou com a iniciativa de um governador do Estado, na época, acho que Eduardo Braga, a irmã dele é juíza, é comitê também, mais um professor Virgílio Viana, lá da Exalc, que era secretário do Meio Ambiente, e chegaram à conclusão e falaram, olha, o governo não consegue resolver os problemas. Aí criaram a sua fundação, o governo doou 20 milhões de dólares, o Bradesco doou 20 milhões de dólares, né? A Coca-Cola fez a mesma coisa, o Hotel Mercury fez a mesma coisa, ou seja, hoje nós temos 100 milhões de dólares de investimento. Aí nós pegamos esse dinheiro, aplicamos e com juro nós criamos um monte de coisas, né? Bolsa Floresta, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Educação, né? Já tem escola, já tem internet, e vocês vão ver um pouco disso domingo. Ou seja, a Amazônia não é problema. O que falta? Falta um pouco de conforto, qualidade de vida. Então, é isso que é uma das fundações. Provavelmente é a maior fundação em termos de investimento e de atuação aqui na Amazônia. Uma outra agenda é o FIB, que eu fiz uma pesquisa duríssima aqui, né? Felicidade interna bruta, acho que vocês já ouviram falar, né? São 9 indicadores, 9 dimensões dividido em 72 indicadores. Então, um príncipe assumiu o rei. O pai dele faleceu, ele assumiu com 16, 17 anos. E aí ele descobriu que o povo não gostava do governo. Aí o que ele fez? Ele indicou um primeiro-ministro, que era um monge budista, e mudou a Constituição do Estado. Então, aquele artigo 225, que é lindo, né, na nossa Constituição, ele colocou na Constituição do botão que deveria seguir os índices de felicidade com base, e criou 72 indicadores com valores de qualidade de vida, educação, uso do tempo. Tem um que eu gosto lá, que é uso do tempo. Então, lá, eles monitoram. Você tem que dormir, em média, 8 horas, você tem que trabalhar, em média, 8 horas, e nas 8 horas restantes você faz o que você mais gosta. Pode trabalhar um pouquinho, vai visitar um amigo, vai jogar um squash, né? Então, e isso é monitorado. Só que lá é um país de 2 milhões de habitantes, né? Então é mais fácil. É isso que a gente está fazendo aqui nas reservas de desenvolvimento sustentável. Está levando um pouco de qualidade de vida, mas aí dá problema social, aí tem que ter um código de ética. Ou seja, é uma vida simples. Tem uma outra agenda chamada Blue Planet Prize. Na Rio 92 foi criado um prêmio Nobel alternativo. Vocês sabem que, por exemplo, o prêmio Nobel de Economia não é o prêmio Nobel legítimo, ele é pago por uma instituição lá do Banco Central da Suíça. Então, tem vários prêmios Nobel alternativos. Esse foi criado na Rio 92 e na Rio +20, 200 ganhadores, 200 páginas. Eles fizeram um documento de 200 páginas, escrito pelos ganhadores nesses 20 anos, escreveram tudo o que precisa fazer para consertar o planeta. É maravilhoso, né? E, resumindo assim, eu não lembro todos os pontos. Primeiro, tem que mudar a forma de avaliar o desenvolvimento de um país, que hoje é basicamente econômico através do PIB. Tem o FIB, né? E no relato integrado que a gente avalia, é um outro movimento que ficaria aqui horas falando, como que serão os relatórios contábeis das empresas? Já tem umas 5 mil empresas no mundo, no Brasil tem umas 200. Ele reporta não só o desempenho financeiro, mas em 6 dimensões: financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e relacionamento, e capital ambiental. Tá? Então, é uma transparência muito grande. Uma outra agenda que existe também, assim, a gente pode traduzir assim como falência planejada das empresas do século XX. O que é isso? Eu estava lá no IEE da USP, no Instituto de Energia Eletrotécnica, e o pessoal falando, olha, a partir de amanhã já daria para implantar 50% da energia elétrica do país solar, por exemplo, né? Ou eólica. O Brasil é o maior produtor de silício, que é a matéria-prima para fazer placa fotovoltaica. Aí o tonto aqui levanta a mão e falei, por que não faz? Né? Aí a orientadora olhou para mim e deu risada, né? Professor doutor Kassai, o senhor que é da Faculdade de Economia, me espanta o senhor não saber essa resposta. Eu me senti um idiota, né? E realmente era um idiota mesmo, né? O que aconteceria se a gente começasse a produzir 50% da energia solar a partir de amanhã?
aconteceria o que quase aconteceu na Alemanha, quando liberaram aquela produção, as micro-usinas de geração elétrica. Ou seja, quem tem dinheiro, em vez de ter despesa, começa a gerar receita, porque eu posso vender minha energia para o outro, etc., posso guardar, né? E a tarifa, que é a tarifa dos mais pobres, recai. Então, ou seja, um caos econômico. Tá? Então, por isso que aqui no Brasil eles estão indo devagar. E isso acontece não só com energia. Então, quem vai produzir alimento orgânico? A Coca-Cola, a empresa de fertilizante químico, agrotóxico, são essas mesmas empresas. A gente não pode falar mal delas. Eles vão mudar. Por que não mudaram ainda? Veículos, telecomunicações, ou seja, já existem soluções técnicas para construir o paraíso. Por que não é possível? Porque nós vamos passar 20 anos de transição. Essa transição é o que eles chamam aqui de falência planejada das empresas do século XX. Ou seja, tem que pagar o investimento feito no século passado, depreciar, para depois começar devagar. E, na minha opinião, quais são os lugares no mundo, os países, as cidades, os locais, que vão ser os primeiros? São os lugares mais pobres. Imagine os Estados Unidos, ou um Japão, ou uma Alemanha desmontar a matriz energética, elétrica, e mudar o hábito de consumo, esse consumo louco, que tem que só consumir, trabalhar, consumir. É muito difícil. Agora, vem aqui para o Brasil, ou para a África, ou para a América Latina, ou aqui na Amazônia. O que falta na Amazônia? É só qualidade de vida, já tem tudo ali, é maravilhoso. Tá? E o que a gente faz para que essas pessoas, por exemplo, daqui a 50, 100 anos na Amazônia, não destruam de novo, não virem a gente consumista? Esses são os problemas. Então, tem o Projeto Milênio, ou seja, tem pelo menos umas 10 agendas mundiais que já estudaram tudo o que precisa fazer. A encíclica papal é uma agenda também semelhante. Eu li por acaso, né, me surpreendi. É um documento de quase 200 páginas e ele fala basicamente os mesmos assuntos discutidos pela ONU nos ODS. Então, ele fala sobre pobreza, ele fala sobre energia, sobre água, etc, etc, etc. Aí eu comparei os ODS, são 169 metas, né, com o conteúdo da encíclica. Fui ticando para ver o que tinha, né? E aí a encíclica coloca algumas coisas a mais. Então ela fala assim, por exemplo, não adianta apenas criticar o consumo não sustentável e falar que a pessoa tem que consumir corretamente. Tem que descobrir por que a pessoa está consumindo dessa forma. Aí no outro parágrafo, a pessoa está consumindo dessa forma porque o coração está vazio. Então, qual é o alimento para o coração? Aí entra em amor, fazer bem, ajuda ao próximo, etc. E tem alguns princípios. Aí ele vai, por exemplo, busca na biologia. Quais são os seres que, a evolução das espécies? São aquelas espécies que conseguem produzir mais do que consome. Né? Então, essas que produzem. E aí fala, o ser humano é a mesma coisa também. A felicidade está relacionada se você consegue ser mais útil ao outro do que simplesmente consumir. Então, a encíclica incluiu lá uns 30% de questionamento dos outros assuntos de uma forma diferente. E o que a gente está querendo fazer aqui na Maricari, lá tem o IPCY, né, que provavelmente mude de nome, né, Dojotio? Nós tivemos uma reunião semana passada, retrasada, o Shinobu marcou, pegou todos os Dojotios responsáveis pelos grupos. Então, o IPCY, na verdade, ele não existe, não é um grupo forte como jurídico, educação, saúde, né? Então, mas a ideia é fazer o quê? Que a gente discuta de forma multidisciplinar, holística, todas essas questões que assolam o futuro do planeta. Né? E é provavelmente que cria uma pessoa jurídica paralela para que os comitês e não comitês possam atuar na sociedade de forma mais livre, né? Não assim sobre o conceito de religião. Projeto Millennium fala sobre o futuro. O maior problema que tem nesse relatório de 1.400 páginas, o que é? Desemprego. Não tem emprego e não vai ter emprego. Como resolve isso? Então tem que mudar tudo. E comparando essas agendas, tem duas ações. Umas são bastante objetivas. O que precisa para fazer o consertar o planeta em todos os itens. E alguns, como o Projeto Milênio, a Encíclica Papal e o FIB, eles falam assim, não adianta construir um paraíso se não mudar internamente a maneira, o sentimento. Aqui a gente fala de sono. Ou seja, tem bastante coisa. Acho que já acabou o tempo, né?
E a Amazônia é maravilhosa, né? Isso aqui, os meus amigos ambientalistas estão bravos com o nosso presidente. Mas a gente conversou essa semana que talvez o que ele fez chamou mais atenção do que 20 anos de ambientalismo. Né? Falou, tem um louco lá que vai botar fogo naquilo lá. Tá todo mundo com medo, cara. Tá? E tem um item na encíclica papal que fala o seguinte, norte, sul, lá nos países desenvolvidos é tecnologia, nos países subdesenvolvidos, deixa eles produzirem produtos que não agregam valor. O Japão adotou a política de não produzir minério, alumínio, na década de 60. Quem que vai produzir? Deixa a África produz, o Brasil, América Latina, né? Aí na encíclica papal ele fala assim, não adianta resolver o problema da mudança climática, desenvolvimento sustentável, tem que desmontar esse mecanismo internacional. Né? Eu achei que o Dr. Mário tinha resposta, acho que vai ficar na cabeça dele, ele vai fazer uma tese de pós-doutorado, vai ganhar um prêmio Nobel por isso, é uma pessoa que está chegando a isso, né? E em relação aos juristas, assim, do grupo do jurídico, a minha assim, curiosidade dos 17 ODS, perguntar assim, quais os que vocês têm mais afinidade? Eu apontei aqui, paz, justiça, instituições eficazes, e o 17 que é o parceria. Mas tem lá sobre água, energia, etc, etc. E a ideia é o seguinte, que nos grupos daqui para frente, assim como o Papa fez na encíclica papal, a gente começa a falar, olha, isso aqui não tem nos ODS, isso aqui precisa. E eu acredito que tenha muita coisa aqui dos ensinamentos, das experiências, que a gente pode contribuir. Né? A encíclica papal, o Papa foi convidado para conhecer a Amazônia, ele não pôde politicamente naquele momento, mandou um representante, nós acompanhamos ele aqui na Amazônia durante 10 dias. E ele disse que quando eles convidaram aquele inglês que faleceu lá, Stephen Hawking, né? Ele falou, olha, eu não posso participar porque eu não acredito em Deus. Aí o Papa Francisco falou para ele, olha, nós não queremos que você acredite em Deus, nós queremos a sua inteligência. Tá? Então, e foi essa equipe científica que trata os assuntos de forma com lógica, né? Sem, assim, de forma holística, né? E produziu essa encíclica que é maravilhoso. E eu convido que os juristas também escrevam uma encíclica, né? O que o mundo jurídico pode fazer. Quando a gente começou a conversar isso com a Leica, eu falei assim, a gente pensando no paraíso, advogado não vai ter. Aí a gente mudou de ideia. O mundo vai ser perfeito. Aí a gente chegou à conclusão que Adão e Eva eram tão felizes que não aguentou mais aquele tédio. Então, que talvez se a gente construir o paraíso, as relações vão ser muito mais complexas, porque vai ter muito mais opções, qualidade de vida, atividades, e sem trabalhar. Tá bom? Era isso. Acabou o tempo. Oi? Pode fechar.